Olá, meu amigo querido. Cada vez que você abrir a palavra de Deus, deve ler como se fosse uma carta de amor que seu Pai, Deus, escreve para você. Não leia o texto bíblico simplesmente por ler. Tente aplicar o texto bíblico à sua vida. Por exemplo, quando você lê acerca de Daniel, introduza-se você na Bíblia. Você, Daniel. Quando você lê acerca de Jonas, introduza-se na Bíblia. Você é Jonas. Quando você lê acerca da Maria Magdalena, introduza-se na Bíblia. Você é a Maria Magdalena. Ouça as palavras de Jesus. E depois aplique a leitura bíblica ao drama que você está vivendo hoje. Porque cada dia, você sabe, cada dia é um dia diferente. Enquanto vivermos nesta terra, a vida está cheia de dor, de dificuldades, às vezes montanhas de dificuldades. É por isso que Paulo, quando terminou já seu ministério, estava para descansar, ele disse, pelejei o bom combate. Quer dizer que a vida dele foi um combate diário. Todos os dias estamos travando uma guerra, especialmente uma guerra espiritual entre o bem e o mal. O inimigo tentando destruir a sua vida, os seus filhos, o seu casamento, sua vida financeira, sua vida profissional, tentando que você coloque os valores de cabeça para baixo, que você comece a chamar ao bem mal, ao mal bem. O inimigo não te deixa em paz e tem um instrumento poderoso chamado tentação. E através da tentação trata de arruinar tua vida. Por outro lado, o Senhor Jesus te chamando, apelando a teu coração, te fazendo o convite, filho, vem, vem, vem. E como te convida? Através de sua palavra. Por isso, vamos abrir agora a palavra de Deus no capítulo 23 de Lucas, versículos 42 e 43. O texto bíblico diz assim. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que estarás comigo hoje no paraíso. Interessante, querido. Este texto bíblico que acabo de ler tem que ver com os momentos finais da vida de Cristo. Jesus foi cravado entre dois marginais. Nós, humanamente, chamamos a um o bom ladrão, a outro o mau ladrão. Ambos ladrões são maus, não tem ladrão bom. Mas chamamos bom ladrão porque ele se arrependeu. Na hora final da morte, se arrependeu. Enquanto o outro morreu teimando no seu pecado. Bom, Jesus viveu entre pecadores. O Senhor Jesus veio a este mundo para ministrar aos pecadores, para chamar os pecadores ao arrependimento. Veio para dar sua vida pelos pecadores. E é interessante, na hora de morrer, morreu entre dois pecadores, dois marginais, dois delinquentes. Estes dois mereciam a morte por seus atos. Jesus não merecia a morte. Jesus morreu por amor a estes dois pecadores. Na realidade, todos deveríamos estar cravados na cruz aí, porque todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Bom, na hora da morte, um dos pecadores caçoou do Senhor Jesus. E disse, se és filho de Deus, salva-te e salva-nos a nós também. Então o outro homem repreendeu a seu colega e disse, olha, não seja irrespetuoso. Nós estamos aqui pelo que fizemos, mas ele não. Quer dizer, este ladrão teve a capacidade de enxergar a missão de Cristo. Jesus não tinha pecado. Ele não tinha por que estar aí na cruz. Então este ladrão repreendeu o outro. A seguir,
Este ladrão olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Estava se referindo à segunda volta de Cristo. Ele teve capacidade de ver Jesus a voltar nas nuvens dos céus. Lembra-te de mim. Oh querido, na vida dele não havia nada de bom de que se lembrar. Só erros, só pecado, só decisões mal feitas, só decisões que o conduziram à morte. De que tinha que se lembrar o Senhor Jesus? Naturalmente, não de seu passado, mas de seu presente. Porque no presente ele teve a capacidade de ver Jesus, de aceitar Jesus como seu Salvador. E lhe disse: lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Eu estava pregando um dia numa prisão. E quando eu estava saindo, um jovem que 19, 20 anos, condenado a muitos anos de prisão, levantou a mão e disse: pastor, pastor, o que eu fiz com minha vida, pastor? O que eu fiz com minha vida? Eu não podia parar. Os encarregados da prisão me disseram que eu não parasse a conversar com os presos. Podia ser perigoso. Mas eu disse para ele: filho, não se pergunte o que você fez com sua vida. Pergunte-se o que você vai fazer com sua vida. O passado passou. Pode ter sido um passado turbulento, cheio de erros. Um dia um jovem condenado à morte pela AIDS me abraçou e disse: pastor, se eu pudesse começar tudo de novo, se eu pudesse nascer hoje, minha vida seria completamente diferente. E ele disse: mas é impossível nascer outra vez. Impossível? Impossível nascer outra vez fisicamente. Mas espiritualmente você pode nascer hoje de novo. No momento que você se entrega a Jesus, teus pecados te são perdoados, teu passado bom ou mau já não existe. Você nasce no momento em que você entrega a Jesus. Cada vez que você entrega seu coração a Jesus, é como se você entregasse para ele um papel cheio de garabatos. Jesus agarra esse papel e joga no lixo para sempre. E te entrega uma folha em branco para você escrever uma nova história. A história de uma vida transformada por Cristo. Esse ladrão na cruz teve a capacidade de entregar a vida a Jesus. Lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Agora, a resposta de Jesus foi interessantíssima, porque Jesus disse para ele: em verdade te digo hoje, neste momento, eu te prometo agora, porque as promessas de Deus são imediatas. Eu te prometo hoje, eu te digo hoje, que estarás comigo um dia em meu reino. Não, Jesus não falou para ele: eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não se estava referindo em que você morre e já vai para o paraíso. Porque não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é que quando o ser humano foi criado, aí estava o corpo de barro, inerte, sem vida. Esse corpo de barro não sentia, não tinha fome, não se cansava, não tinha sede, era corpo de barro, inerte. Mas então o que fez Deus? Soprou o sopro de vida. E esse corpo de barro se tornou ser humano, alma viva.
alma viva. Começou a falar, começou a andar, a sentir. Esse é o ser humano. E o que acontece quando o homem morre? Tudo o contrário do que aconteceu na criação. Na criação, Deus fez o sopro de vida, se juntou com o corpo de barro e apareceu o ser humano vivo. Na morte, Deus faz, ou seja, o sopro de vida volta a Deus que o deu. E o corpo volta ao barro, ao pó, é sepultado, anos depois só tem pó. O polvo, o pó, volta ao pó. O sopro de vida volta a Deus. E o espírito? Que espírito? Não existe espírito. De acordo com a Bíblia, não existe espírito vagueando. A Bíblia não ensina que quando o homem morre, seu espírito vai para o paraíso, ou para o purgatório, para o inferno. Por isso é que Jesus disse para o ladrão, de certo te digo, hoje. Não falou, de certo te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Senão, em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Quando? Quando eu volte no meu reino. Porque o ladrão disse, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Não diz, lembra-te de mim agora que morro e estou indo para os céus. Não. Oh querido, os mortos nada sabem. A palavra de Deus diz, tudo que vier às tuas mãos para fazer, faça-o segundo as tuas forças. Porque para o sepulcro para onde vais, aí não tem trabalho, não tem sonho, não tem nada. Então, tudo que você tiver que fazer, faça hoje. E eu te digo, se você tiver que decidir seguir a Jesus, decida hoje. Porque quando chega a morte, já não tem mais oportunidade. Agora, quando você morre, é como que se você dormisse. Os que morrem em Cristo ressuscitarão para ver Jesus voltando. Os que morrem sem Cristo ressuscitarão na segunda ressurreição somente para ver a destruição final do mal e do pecado. Este é o momento da tua decisão. O Senhor Jesus veio para morrer na cruz por teus pecados. O Senhor Jesus veio para te salvar. Outro dia eu estava viajando no avião e a meu lado havia um cavalheiro elegantemente vestido e de repente começamos a falar e se enterou que eu era pastor. E ele me disse, os pastores pregam da salvação, não é verdade? Eu falei, sim, é verdade. Falamos da salvação. E ele olhou para mim e disse, e eu vou me salvar de quê? Eu vivo bem, tenho uma boa casa, tenho um bom emprego, tenho uma bela família. O único problema que tenho é um filho que infelizmente está nas drogas, drogado. É uma dor de cabeça, é um sofrimento, porque a gente ama o filho. E já internamos o filho num lugar de recuperação e nada, sai e volta na sua vida de droga. Interessante, ele se emocionou falando do filho e da luta para resgatar o filho. No entanto, segundos antes, ele tinha me perguntado, e Jesus vai me salvar de quê? Oh, querido, justamente disso. Jesus vai te salvar do drama no qual o pecado te afundou. Porque o pecado, querido, é como a areia movediça. Uma vez que você cai, vai se afundando, se afundando. No começo você não sente. Quando você sente e tenta sair, cada intento que você faz para sair, te afunda mais e te afunda mais. O pecado é assim. Por isso a Bíblia fala do pecado como da condenação. E Paulo, em Romanos 8:1, tem um texto muito bonito que diz, agora, pois, já não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. Condenação.
Eu vou te explicar para você entender o que é a condenação. Alguma vez você viu um gato caçando um ratinho? É interessante isso. Se você nunca viu um gato caçando um ratinho, então você não vai entender o que é a condenação. Você sabe que o gato não caça para comer. Aliás, gato não come rato. E você vai me dizer, sim, pastor, o gato come rato. Não. O gato come rato quando está com fome, quando o dono do gato não lhe dá nada de comer, aí o coitado de fome come qualquer coisa, até rato. Mas o gato normalmente não come ratinho. Então, para que caça? O leão, ele caça para matar e comer. Por isso, quando o leão caça, pula sobre sua vítima, onde morre? Aqui, na jugular, porque instintivamente ele sabe que mordendo aqui, matou. E por quê? Porque ele quer comer. Mas o gato não. O gato pega o ratinho e começa a brincar com o ratinho. Coloca de uma mão para outra, de uma mão para outra. Mordisca, mas não morde. Porque se morde, mata. E ele não quer matar, ele quer brincar com o rato. Aí deixa o ratinho aí, meio desmaiado, todo. Mas olhando com o rabo do olho. Quando o ratinho começa a sair, aí o gato vai de novo. E se você observa, o gato pode brincar com o ratinho 24 horas por dia. Porque seu propósito não é matar, é fazer sofrer. Bom, o ratinho somos nós. O gato é o diabo. Você acha que ele quer matar você agora? Não, calma. Você vai morrer um dia. Mas enquanto você não morrer, você vai caminhar o caminho da condenação, o caminho do pecado. É um morrer em gerúndio. É um morrer, a morrer, a morrer, a morrer, a morrer, até um dia morrer. Primeiro, o inimigo mata a tua família, mata teus valores, mata os teus princípios. Teus filhos os afunda nas drogas. Chega um momento em que você se pergunta, para que vivo? É por isso que muita gente diz, esta vida é um inferno. Para que estou vivo? Para que vim a este mundo? Nada dá certo. Tudo que você faz dá errado. Quem está por trás disso? O inimigo. Por quê? Porque quer que finalmente você chegue à conclusão de que Deus não existe, de que Deus te abandonou, de que Deus é mau, de que Deus não te ama. É isso que o inimigo quer. Mas Jesus te ama, querido. Você é a coisa mais linda que Jesus tem nesta vida. Assim com teu passado, com teu presente, com esse caráter horrível que você tem, briga com todo mundo, briga na casa, briga no emprego, briga na rua, briga por onde vai. E você se olha no espelho da vida e se detesta a si mesmo. Mas para Deus não. Ele olha para você e te ama. E sabe por quê? Porque quando Deus olha para você, não vê você como você é. Ele vê você como o que um dia você será, transformado pela sua graça e por seu poder. Sabe em que consiste a maravilha da salvação? Em que a salvação significa transformação. A salvação não é só perdão para continuar você sendo a mesma pessoa que sempre foi. Por isso a salvação é restauradora. A salvação é transformadora. Quando Jesus chega à tua vida trazendo a salvação, Ele cura tuas feridas emocionais, teus traumas psicológicos. Ele cura teus complexos. Ele te liberta. Por isso a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O problema é que
quando estamos no pecado, vivemos escravos de traumas, escravos de complexos, escravos daquilo que nos fizeram quando éramos crianças, traumas dos quais não podemos nos libertar. Não somos felizes sozinhos e aí nos casamos. E se não conseguimos ser felizes sozinhos, como vamos fazer feliz a outra pessoa? Então o casamento fracassa. Tudo dá errado. Por quê? Porque não encontramos a pessoa maravilhosa de Cristo. Mas quando Jesus chega à tua vida, tudo se transforma. Tudo é feito de novo. É por isso que o ladrão na cruz, ele não teve tempo de ser transformado, porque ele aceitou Jesus e morreu. Mas você aceita Jesus e continua vivo. E aí vem o trabalho maravilhoso da transformação da tua vida. E essa transformação que se opera na tua vida, você não é consciente. Porque cada vez que você se aproxima mais de Jesus, parece que teus defeitos ressaltam. Parece que você enxerga mais os erros de sua própria vida. Mas as outras pessoas que convivem com você, elas percebem que você está sendo um homem ou uma mulher diferente. Porque não existe salvação sem transformação. O mulherengo deixa de ser mulherengo. O assassino deixa de ser assassino. O ladrão deixa de roubar. O egoísta se torna um homem altruísta. Porque a salvação e o evangelho significam transformação. Ou se eu te pudesse contar tantas histórias de vidas transformadas, vidas restauradas, porque o evangelho é restauração e é transformação. Oh, querido, aí onde você está me ouvindo, sentado no seu sofá, ou deitado na sua cama, talvez na cama de um hospital, talvez na cela de uma prisão, aí onde você está me ouvindo, você não está sozinho. E Jesus está a teu lado. E estas palavras que você está ouvindo não são as minhas palavras. É o Espírito de Deus falando a teu coração. Porque Deus sempre te procurou, sempre te chamou. O problema é que você correu. Assim como Adão, quando Deus chegou no jardim do Éden e chamou Adão, onde estás? Ele disse, estou aqui escondido entre as árvores porque tive medo. Isso é o que o pecado faz. Te faz sentir medo. Medo da vida, medo da morte, medo do passado, do futuro, do presente. Medo da crise financeira, medo de envelhecer, medo de ficar doente. Uma vida com vida não é vida. Uma vida com medo é paralisada. O pecado te paralisa. E Jesus chega à tua vida para te libertar. Chega à tua vida para iluminar tua vida, para expulsar as trevas de teu coração. Oh, querido, nunca é tarde para se entregar a Jesus. Hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia de salvação. Você está sentindo a voz de Deus chamando você. Às vezes você ouve a voz de Deus na quietude. Às vezes você ouve a Deus na tormenta. Por que esperar que a tormenta chegue à tua vida para ouvir a voz de Deus? Outro dia um homem me contou que nunca quis saber nada de Deus. Sempre achou que religião era para gente fraca, gente débil. Ele era rico, tinha dinheiro, tinha poder, era político. Para que Deus? Mas um dia aconteceu um drama terrível na vida. Estavam para descobrir um assunto que ele tinha cometido aí, ia ser uma exposição pública.
Nesse desespero, ele disse, vou trazer vergonha para minha família, para meus filhos. Não, melhor me tiro a vida. Pegou sua caminhoneta e subiu a uma montanha alta, onde existe uma curva perigosa chamada Curva do Diabo. E ele disse, vou subir lá na montanha e vou descer a velocidade e na curva vou escorregar e vou para o precipício e morro. Vou me tirar a vida. E foi subindo e subindo. E de repente, à medida que ia subindo, parece que as ondas hertzianas iam mudando. E de repente entrou uma emissora cristã, uma rádio, assim como a Rádio Novo Tempo de aqui. E eu estava pregando. E ele ouviu a minha voz. E na rádio eu dizia, se você acha que chegou o momento fatal para ti, se você acha que a única solução é a morte, é o suicídio, espera um pouco. E ele parou. E disse, quê? Vou te falar de Jesus. Se você não conheceu Jesus, você ainda não conheceu a saída. Você está se afogando num copo de água porque você não conhece Jesus. E eu te convido a você se entregar a Jesus. Este é o momento, entrega-se. E o homem encostou a caminhoneta num lado da estrada e chorou, chorou, chorou. E se entregou a Jesus. E quando se entregou a Jesus, sentiu paz em seu coração. E ao sentir paz em seu coração, pensou, que importa se descobrirem o que fiz? Que importa se a mídia vai me expor? Agora vou abraçar minha esposa e meus filhos e vou enfrentar o que vier por diante. Não tenho mais medo de nada. Agora tenho Jesus na minha vida. E ele teve um final feliz, bonito. Não aconteceu nada dos fantasmas que ele estava imaginando. Ele abandonou a carreira política. Ele se batizou. Ele foi restaurado por Jesus, porque a salvação transforma. Ele esperou a tormenta para ouvir a voz de Deus. O ladrão na cruz esperou o momento final da morte para entregar a vida a Jesus. E você que está esperando? Que chegue a tormenta em sua vida? Que chegue o momento da morte? Hoje é o dia da boa nova. Entregue seu coração a Jesus. E se perguntar, mas como faço isso? Pois ligue aos telefones que estão aparecendo na tela. Alguém vai orientar você. Tem muita gente desejosa de orar por você. Você é importante, você é precioso, você vale muito. Tem uma família cristã maravilhosa que quer abraçá-lo. Forme parte dessa família. Entregue sua vida a Jesus. Que Deus te acompanhe e te abençoe sempre.